vou te adorar. Para que nasci, se não for... Olá, meus irmãos. Quero falar hoje sobre a sabedoria de Deus em tempos de crise. Nunca vivemos algo como estamos vivendo hoje, nas dimensões em que a crise alcançou nesses dias. Vivemos vendo imagens, notícias, nós percebemos que literalmente o mundo parou. Ruas vazias, empresas paradas. Existe um medo em torno dessa doença e também um medo ainda maior por causa dos efeitos posteriores a essa doença e como será o sustento das pessoas de modo geral, né? De certa forma, estamos vivendo como nos tempos de guerra, uma guerra mundial, só que é uma guerra mundial que é contra o microscópico, né? Mas que vai gerar efeitos tão grandes, e aliás já está gerando, né? Como se tivéssemos realmente numa guerra, numa batalha mundial nos dias de hoje. Por outro lado, podemos ver a arrogância humana de um homem que se dizia viver na era pós-cristã, sem Deus, e onde alguns filósofos até anunciaram o surgimento do Homo Deus, pois eles criam que o homem poderia viver tanto tempo, com tanta longevidade por causa da ciência, que ele não precisaria de Deus. Ele seria o seu próprio Deus. E de repente, diante de um bichinho, de um vírus, todas essas ideias caíram por terra. Mas o que a Bíblia ensina acerca de como viver esse tempo de crise, enfrentar isso com sabedoria? Em Provérbios tem alguns conselhos sobre isso. Capítulo 3, 21 diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Eles trarão a você vida e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa, pois não diga ao seu próximo: volte amanhã e lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então, primeiro conselho: guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Provérbios 3, 21. Toda vez que somos pressionados pelas circunstâncias, nós somos tentados a agir, falar e a reagir por impulso. E geralmente isso nos faz tropeçar. Por isso o conselho de Deus é: sejamos ajuizados. Pense antes de falar, reflita antes de agir e evite posturas radicais. O equilíbrio é a ponderação de todos os lados de uma mesma questão. Então, nesse momento em que estamos vivendo, toda essa situação que você está percebendo e vivendo, são salários que diminuíram, ou alguns até perderam já, empregos ameaçados, é a questão dos filhos que estão em casa, tensos, a esposa, as suas preocupações devido às mudanças radicais às quais todos nós nos submetemos nesse tempo, né? Mas é tempo de viver com equilíbrio e realmente com sabedoria, com sensatez.
Quando vivemos sem equilíbrio, sem sensatez, a gente se perde na vida. Nós vamos correr o risco desnecessário e muito facilmente erramos. O que significa isso na prática? Primeiro, seja equilibrado no uso dos seus recursos. Você está vivendo num mundo agora totalmente diferente, né, do que você já viveu. Então é hora de você sentar com a sua família, de você rever seus planos, seus projetos, as suas finanças, até a comida que vamos comer. Nós precisamos fazer o mais simples, porque estamos numa guerra, e essa é a verdade. Seja sensato, equilibrado também nos relacionamentos. Nesse confinamento em casa, isso vai gerar tanta tensão, tanto estresse, tanta confusão, brigas desnecessárias, simplesmente porque não estamos acostumados com essas mudanças tão radicais. É tempo de sentar, distribuir tarefas, cumprir horários, tentar viver a vida mais normal nessa quarentena possível. Ser sensato e equilibrado. Busque o Senhor, porque se não buscarmos, se Ele não nos abençoar, nós estamos perdidos. Eu creio que o juízo de Deus, Ele está quebrando a arrogância humana. No entanto, Ele nos chamou nesse tempo para sermos intercessores, como está lá em 2 Crônicas 7,14. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos clamar, agora é tempo de clamar, de jejuar, de buscar a face de Deus, a direção dele, a revelação do Espírito. É tempo de sensatez no relacionamento com Deus. E a palavra de Deus nos diz que o sensato e equilibrado não somente tem segurança interior, mas também ele leva outros a ter segurança. Devemos nos cuidar para ser alguém que pode viver o melhor nesses dias. E podemos viver bem mesmo nos tempos de crise, com sensatez e equilíbrio. O conselho número 2, está lá no verso 26, faça do Senhor a sua segurança. Diz assim, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, esse conselho está dizendo que, mostrando, e também esse tempo, essa crise nos mostra que nada é seguro o suficiente. Por isso, a nossa segurança precisa ser o Senhor. E se Ele nunca foi a sua segurança, você está perdido. Porque sempre precisamos que o Senhor seja a nossa segurança. Determinado pastor foi pregar na Espanha. Antes de pregar, ele foi na praça e conversou então com algumas pessoas, um jovem, para saber o que eles pensavam da necessidade de Deus. Aquele jovem disse, pastor, aqui na Europa nós temos o melhor sistema de saúde e quando nós ficamos desempregados, o governo nos dá um bom salário. Nós não precisamos de Deus aqui na Europa. Agora, nesses dias, de repente, o sistema de saúde e a economia da Europa simplesmente entrou em colapso. Então, temos que entender que em toda e qualquer circunstância nós precisamos depender de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, mas Jesus nos prometeu algumas coisas. Ele diz que se Ele é capaz de sustentar as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, quanto mais Ele cuidará de cada um de nós, tão pequenos diante dEle. Ele vai zelar por nós. Então, seguirás o teu caminho em segurança e não tropeçarás, e quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina,
nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Provérbios 3, 23 a 26. Então, você vai dormir sem medo, porque o Senhor é a sua segurança, porque o socorro vem do alto, vem dos céus, é o Senhor. Porque, agora, como isso vai acontecer, como vai ser, de que maneira Deus vai fazer isso, nós não sabemos, mas de uma coisa eu sei. A Bíblia tem exemplos claros. Precisou de água, Deus foi lá, fez brotar água da rocha. Tiveram fome, Deus mandou o pão do céu. E se houver necessidade diferente, até corvos vão entregar a comida para você. O que seria isso nos dias atuais? Quais seriam os meios inteligentes que Deus usaria ou vai usar? Nós sabemos de uma coisa: o maná não vai faltar. E quando o Senhor é a sua segurança, nossa segurança, nós temos paz, não temos medo, até porque podemos guiar outras pessoas na direção de Jesus. Busque-o como nunca antes. Leve a sua família a conhecer o poder de Deus, o poder da graça dele, e coloque sua confiança no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso sustentador. Tenha paz, meu irmão, em nome de Jesus.